Oi gente, tudo bem? Este é o canal Graça e Fé e o assunto que eu estava falando no vídeo anterior, estava fazendo resumo sobre o pecado, né? Porque nós falamos sobre a condição humana e a pergunta que foi falada nos vídeos anteriores, né? E pergunta e respostas. Por que Deus permitiu o sofrimento e tal, e essas coisas foi explicado nos vídeos anteriores. E então eu estava fazendo uma explicação sobre o pecado, para a gente poder entender o porquê de cada situação, né? Então nós explicamos, foi explicado que Deus não pode tirar o pecado, o sofrimento, porque o sofrimento ele é o pecado que trouxe, então Deus tinha que tirar o pecado, né? E também foi explicado que quando nós entramos no plano da salvação de Deus, nós recebemos o poder contra o pecado, o poder para lutar contra o pecado, e nós somos regenerados. E sem essa regeneração não podemos ver a Deus, que foi o que Jesus disse a Nicodemos, né? Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E nascer de novo, Deus está falando sobre a regeneração, porque o pecado degenerou o ser humano, de santo por natureza para pecador por natureza. Então, para receber, para entrar no céu, nós temos que voltar ao original de Deus, receber então a regeneração. Mas essa regeneração nós recebemos quando entramos no plano da salvação de Deus. Mas a completude, né, eu disse no vídeo anterior, que a completude da obra da redenção foi realizada, porque foi consumada completamente. A obra foi consumada por Jesus completamente. Mas essa obra em nós, ela vai ter a completude no dia em que nós recebermos a libertação da natureza do pecado. Então, nesse dia já determinado por Deus, quem está dentro do plano da salvação e em obediência à palavra de Deus, então neste dia receberá a libertação da natureza do pecado. Então aí nós seremos livres da natureza do pecado para sempre. Porque Deus, Ele fará novos céus e nova terra. Mas céus está dizendo dos astros, das coisas, né? Que está no espaço. Deus fará novo céu e nova terra. Então, mas novo céu e nova terra em que habita a justiça. E se nós queremos habitar neste lugar de justiça, nós temos que deixar o pecado agora, antes que aconteça a conclusão final de toda a história. E enquanto estamos com vida, claro. Então, aí sim nós vamos ser libertos da natureza do pecado. Porque por que o mal acontece? Por causa do pecado. Por que tem a morte? Por causa do pecado. A morte não veio pelo pecado, mas veio por causa do pecado. A morte veio como juízo de Deus por causa do pecado. Mas esse juízo já veio também da parte de Deus, veio como juízo, mas ao mesmo tempo já veio como redenção, porque é através da morte que Deus ia nos dar a redenção. Então, Deus sempre, ele acha um jeitinho de juntar, né, de unir a sua justiça com o seu amor. Então, Deus, mais uma vez aí, Deus une a sua justiça com o seu amor, né? Então, veio o juízo, mas esse juízo veio trazendo redenção. Porque ele falou, eu morro por eles, eu dou a minha vida por eles. A morte vai vir porque é consequência, mas eu venho e dou a minha vida. Eu aceito essa morte para poder dar vida para eles.
Então Deus uniu a justiça e o amor para nos resgatar do pecado. Então Deus fez isso para nos tirar do pecado. Não é assim, Jesus morreu para salvar, então agora está tudo bem. Ele já morreu e já deu o perdão. Então agora a gente pode pecar à vontade. Não, tem que se arrepender, deixar o pecado pela salvação de Deus. Então, a morte, ela veio por causa do pecado. A Bíblia diz que pelo pecado a morte entrou no mundo. Então, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a obedecer e guardar a palavra de Deus, e no dia determinado Deus tirará para sempre o pecado das nossas vidas. Deus vai tirar do mundo o pecado, mas Ele vai tirar, agora falando particularmente, Deus vai tirar do ser humano, daqueles que se arrependeu, Deus vai tirar o pecado, a natureza do pecado. Então, só então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu agrilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Porque o agrilhão da morte é o pecado. Então o ferrão da morte é o pecado. A morte deita e rola por causa do pecado. Mas quando Deus tirar a natureza do pecado, então cessa na vida de quem está nessa condição, cessa a morte. Então aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados, entrou no plano de Deus, no plano da salvação e deixou o pecado, então neste dia receberá a libertação da natureza do pecado. E então, estando ausente o pecado, então o homem é levado de volta para o estado eterno de vida, né? Porque o homem vai viver eternamente, salvo ou perdido, ele viverá eternamente, mas a perdição não é chamada de vida, é chamada de morte eterna, porque sofrimento eterno não é vida. Quando tem uma pessoa numa vida muito terrível, a gente fala: nossa, aquilo não é vida. A gente fala, né? Isso não é vida, porque significa que um sofrimento desse não é vida. Então, Deus também usa isso. Ele fala a mesma coisa. Ele chama a condenação de morte eterna. Então, é no plano da salvação de Deus que nós seremos livres do pecado e de toda a sua consequência para sempre. Portanto, o resumo dessa situação é: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então é crer e se arrepender, porque não tem outro jeito, não tem outro meio, porque a exigência de Deus para a salvação é a perfeição. E então, como que nós vamos ser salvos? O ser humano não consegue ser perfeito. Então, a nossa salvação está em receber o plano de Deus, porque Deus exige a perfeição para entrar no céu. E nós vamos ser perfeitos em Jesus, porque Ele é perfeito. Por isso Deus fez o plano para que nós pudéssemos ser salvos. Porque não, de outra forma, de outro meio, não tinha outro meio. Não tinha. Porque não teria como nós retornar a Deus novamente. O esforço humano não consegue, não pode fazer isso. Por isso, Deus sabia disso. Ele sabia que nenhum esforço humano seria capaz de nos purificar, nos santificar, nos justificar e trazer em nós a perfeição. Nenhum esforço humano. Nada, nem caridade, nada. Não quer dizer que não precisa fazer. Sim, a gente tem que dedicar a obedecer à palavra de Deus, receber o plano da salvação e obedecer à palavra de Deus. E também fazer o bem, porque a Bíblia diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, então ele comete pecado. Então, precisamos sim fazer o bem, precisamos sim fazer caridade, tudo, mas
Não é isso que vai nos salvar. Isso nós devemos fazer por ser salvo. A salvação nos traz entendimento. E ela, por meio da palavra de Deus, nós entendemos o que devemos fazer em obediência à palavra de Deus. Então, as obras, ela acompanha a salvação. Não é a salvação que acompanha as obras, mas é as obras que acompanham a salvação. Então, e não o contrário. Porque se for a salvação que acompanha as obras, então quer dizer, nós somos salvos pelas obras. E a Bíblia diz, né, a Bíblia diz que nós não seremos salvos pelas obras. E a lei de Deus, a lei de Moisés veio para nos mostrar isso, que nós não podemos ser salvos pelas obras. Mas depois eu vou explicar sobre a lei de Moisés. Nós somos salvos pela graça de Deus. Então, a Bíblia diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para ninguém se gloriar. Então, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então, como eu estava dizendo, não tem como o ser humano ser salvo, fora do plano da salvação de Deus, né? Ainda que alguém dissesse assim, mas olha, tem um homem, uma pessoa, que esse homem, você tem que ver, esse homem, ele é uma pessoa que ele se trancou num quarto e ele fica lá, sabe? Ele fica sentado lá em uma posição assim de santidade e tal. E aí ele não faz nada de errado. Ele está se santificando ali e ele não comete nenhum pecado. Ele está sempre alegre, e a gente vai lá e ele está sempre alegre, sempre no mesmo modo, porque ele está tentando ser santo e tal. A gente leva a comida lá para ele, a gente mesmo é prova, testemunha de que ele não faz nada, sabe, de errado. Aí ele tem lá o banheiro dele, tem as coisas dele lá, e aí ele sai, toma banho, tudo, e depois ele se purifica e volta, senta ali de novo e tal. Então ele é santo, ele não peca. Tudo bem, não peca. Se diz que não peca, tudo bem. Mas ele não pode entrar no céu. Ué, por quê? Se ele não é para ser santo, para entrar no céu, então é para ser santo. Mas o ser humano, ele não é santo por si próprio. Ele não consegue, não, mas o homem não peca, ele está em santidade ali. Ele não pode entrar no céu. Como assim que não pode entrar? Ele não pode porque ele é pecador. Mas como se ele não está pecando? Ele é pecador por natureza. Então ele já é pecador por natureza. Então é por isso que eu falei que eu não concordo com a ideia de que Jesus tenha vindo ao mundo com a natureza de Adão depois da queda. Por causa que não tem lógica, porque não é o original, né? Ele tinha que vir como um homem, né? Porque, como disse no vídeo, em um dos vídeos, Jesus, ele teria que ser o representante, o nosso representante humano, por isso que ele tinha que se fazer homem, né? E viver como homem, né? Para ser o nosso representante. Nós precisava agora, depois do pecado, de um representante humano para pagar por nossa conta, nossa dívida, né, do pecado diante de Deus. Então, Deus proveu essa obra, o próprio Deus entregando a sua vida pelo nosso resgate. Então, esse representante teria que ser humano, então Deus se fez homem. Só que esse representante teria que ser santo, puro e imaculado. Então, ele tinha que vir no estado humano original, porque Deus criou o ser humano imaculado. Deus criou o ser humano puro e imaculado. Ele teria que ser perfeito para ser o nosso sumo sacerdote e o nosso sacrifício aceitável a Deus. Então,
ele teria que vir no estado original. Ele não precisava vir no estado decaído. Teria só que ser humano, né? Ser um ser humano, originalmente homem. E ele era originalmente homem. Ele veio no estado original da criação do homem, né? Então, isso é o suficiente. E, então, como eu disse, fora desse plano não tem salvação, né? Resumindo aqui este assunto, e não há salvação, e a palavra de Deus diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome fora dado entre os homens, por meio do qual devamos ser salvos. Então, somente o nome de Jesus, não há outro. Então, é por isso que eu falei nos vídeos anteriores sobre o bebê, né? Que para o ser humano, para que possamos entender com clareza, né? Que não é bondade, porque a gente ouve pessoas dizer: ah, mas eu sou bom, eu não faço nada de mal e tal, mas é pecador por natureza, criatura. Já é pecador por natureza. Ah, mas o fulano está trancadinho lá no quarto, ele está em santificação. É pecador por natureza, não tem jeito. Por isso que eu falei do bebê. Por isso que eu disse que nem um bebê, que pecado tem o pobre de um bebê recém-nascido? Aparentemente nenhum, tem nenhum pecado, porque ele nunca cometeu pecado. Então, se ele é pecador, então vai se perder? Não, Deus é justo. Ele não vai se perder, mas ele precisa do plano da salvação para se salvar. Ele precisa de receber também a justificação e a regeneração de Deus. Ele precisa de receber a regeneração. O que é regeneração? É a libertação total da natureza do pecado. Então, ele também vai receber a regeneração da natureza do pecado, porque está nele. É só o bichinho morrer e continuar vivo que a gente vai ver que a sementinha do pecado está nele. É só começar a abrir a boca e falar alguma coisa, loguinho a gente já vai ver a naturezinha do pecado, as raivinhas, né? A ira. Porque bebê já demonstra ser irado de pequeno. A gente fica até besta de ver, meu Deus, que criança nervosa, né? Tem criança que chega treme assim, ó, de nervoso. Que é isso, meu filho? Se não for a naturezinha do pecado. Somos todos semente de Adão. E com essa natureza ninguém entra no céu. Então Jesus, ele veio no estado original que Deus criou o ser humano, né? Então ele era perfeitamente homem, né? Mas era um homem perfeito. E foi assim que Deus criou o homem perfeito. O pecado é um intruso, tem nada a ver. Então, mas como eu estava dizendo, o bebê ele é justificado porque ele é inocente. Então todos nós temos que tomar uma decisão diante do plano da salvação de Deus, todos. Mas um bebê não. Uma criança pequena que ainda, nem que não seja bebezinho, mas que não tem entendimento, ela não precisa, porque ela já é justificada pelo plano, pela obra da redenção. Porque Deus não vai levar em conta por ela não ter entrado no plano, claro, pois ela não tem juízo, como que só se Deus não tivesse juízo também para levar em conta. Mas Deus tem juízo e tem amor e justiça. Então a criança é justificada. Por isso que, gente, eu não posso concordar com algumas coisas. Como que tem pessoas que acreditam que mesmo um bebê pode se perder se ele... Não sei nem como que é que eles falam isso. Se ela tiver destinada ou que predestinada, sei lá, sabe? Eu só sei que tem umas ideias que acredita que um bebê se perde. Gente,
Como que Deus faria uma coisa dessa? Jamais. Jamais. O bebê, ele é inocente. Então, ele não tem nada a ver. Ele é salvo pela obra de Deus, mas ele é também justificado diante de Deus por causa da sua inocência. Então, eu fico imaginando, né? Imagina um bebê diante do tribunal de Deus. E Deus disser assim para o bebê: ó bebê, você também vai ser... você vai ser condenado. Porque você não entrou no plano da salvação. Tinha que entrar no plano e você não entrou. Tem cabimento um negócio desse? Aí, ó, o que o bebê ia dizer, ó. O bebê ia fazer só isso, ó. Bebê, você vai ser condenado. Porque você não entrou no plano da salvação. Bebê ia fazer isso, ó. Ele ia fazer isso. Porque ele não tem entendimento. O que ele ia fazer? Ele ia dar risada. Jamais, gente. Jamais Deus faria uma coisa dessa. Então, Deus é justo. E então, exceto o inocente, né? Mas não pode tomar decisões, então Deus entra com providência. Mas nós todos temos que tomar uma decisão, né? Diante do plano da salvação de Deus. Então, todos nós temos de tomar uma decisão. E se nós não tomar a decisão, aquele que não tomar a decisão, ele já está tomando de qualquer forma a decisão. Ele agindo em relação ao plano ou ele não agindo. Porque o indeciso, ele decidiu, né? Eu ouvi um pastor falar isso, eu já tinha escrito isso uma vez, eu tinha pensado isso uma vez, mas aí eu ouvi um pastor explicar isso também. Que o indeciso, o que não toma uma decisão, ele tomou a decisão de qualquer forma, porque ele está tomando a decisão de não decidir. Então, diante dessa situação, não tem como ficar de fora. Não tem como ficar de fora. Ou o ser humano toma uma decisão de entrar no plano de Deus para ser salvo, ou ele rejeita e fala, não, eu não quero, ou então ele fica quieto e fala, não, eu vou ficar na coluna do meio. Não existe. Para isso daí, não. Tem que tomar uma decisão, porque o não tomar decisão é uma decisão de não decidir. Então, tá pro lado de lá do mesmo jeito, né? E Jesus disse, aquele que não é por mim é contra mim, não tem outro jeito. Ou é por ele ou é contra ele. Então, quer dizer, todos nós precisamos de tomar uma decisão, de dar uma resposta a Deus em relação àquilo que Deus fez por nós, pelos nossos pecados. Então, até o próximo vídeo.